Muito boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Carcarás para gravarmos mais um vídeo. Hoje nós iremos conversar sobre o filme maravilhoso da Marvel que saiu recentemente, que é O Homem-Aranha Longe de Casa. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Bom, a base do filme, o grosso do filme, se desenvolve... desde pronto, vão lá embaixo, cliquem, se inscrevam no canal Carcarás e deixem um likezinho lá para o nosso vídeo ganhar relevância. Então vamos lá, ao que interessa. Bom, o grosso do filme ele se desenvolve através de um confronto entre dois personagens. De um lado, o Peter Parker, que é a figura do Homem-Aranha, do outro lado, o Mistério. Então, para a gente entender como é que se dá esse confronto, é preciso que a gente compreenda alguns elementos fundamentais dos dois personagens. Então, senão você não entende a essência desse confronto. Então, a gente tem de um lado um sujeito que é bom, que é o Peter Parker, mas que ao mesmo tempo é meio tonto, meio bobalhão, no sentido de que parece que ele não compreende muito bem o que está acontecendo. Parece que ele não, a princípio, ele não sabe em que contexto da história ele está inserido. Demora para compreender o que de fato está ocorrendo. Então, nesse sentido, ele se assemelha muito com o personagem Joseph K. do livro clássico do Kafka, O Processo. Lá no Processo, Joseph K. também ele não tem ideia da trama na qual ele está inserido, de tal sorte que o leitor sabe muito mais do que ele. Então, nesse contexto, ele é tido como imitativo irônico. E o Peter Parker também pode ser enquadrado como imitativo irônico. Então, para compreender um pouco mais sobre isso, eu vou indicar esse livro aqui, tá? Anatomia da Crítica, do Northrop Frye. Então, nesse livro ele faz um estudo mais aprofundado desses imitativos. Eu de pronto já indico a vocês. Vou indicar também mais um livro aqui, que é Como Educar Sua Mente, da Susan Bauer, que vai te ajudar a ler e a compreender um livro. Ler no sentido analítico, como diz o Morten Adler no livro dele, Como Ler Livros. Só uma pausa. Se você não sabe ler livros, você não consegue compreender um filme. Simples assim. Ou você aprende primeiro a ler um livro dentro da perspectiva analítica, da leitura analítica, como o Morten Adler muito bem trabalha no livro dele, Como Ler Livro, e a Susan Bauer também trabalha muito bem neste aqui, Como Educar Sua Mente, ou então você jamais vai aprender a ver um filme no cinema. Vai ver e vai ficar comentando cenas. Olha que cena linda, ele jogou um carro, destruiu um planeta. Isso é coisa de analfabeto funcional. Vamos avançando. Então, nessa cena, o Peter Parker ele se adequa ao imitativo irônico. Já o Mistério se adequa muito mais ao imitativo baixo. Então, vamos aqui discorrer um pouco sobre o Mistério. A gente pode, aí vou ter que me valer da concepção aristotélica de caráter. Aristóteles, no livro dele no livro dele Poética, ele diz que caráter é aquilo que nos permite identificar ou demonstrar a qualidade das pessoas. E é exatamente através do caráter que nós conseguimos demonstrar a finalidade que se quer obter ou que se quer recusar. Então, se a gente for aplicar esse conceito aristotélico no Mistério, vamos investigar, então, quais são os seus caracteres. Primeiro, ele se adequa muito bem àquilo que o Chesterton chama de louco, no livro dele, Ortodoxia. Louco não na concepção vulgar, pejorativa. Louco, para Chesterton em Ortodoxia, é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Então, nessa cena, o Doutor Estranho se adequa exatamente na concepção do louco. É aquele homem que rejeita os primeiros princípios, rejeita a tradição e se agarra tão simplesmente à sua própria racionalidade. Então, nesse sentido, ele pode ser enquadrado como louco. E exatamente por isso também a gente pode vê-lo como um revolucionário. Revolucionário porque ele rompe com um modelo pré-existente de mundo, na concepção de que é possível um outro a ser criado, um novo mundo que ele traz consigo na mente e quer implementá-lo de uma forma ou de outra.
Então, nesse contexto, ele é um revolucionário. Ele está imbuído, ele está com a mentalidade cheia daquilo que o Eric Wagner chama de religião política, né? Que são as ideologias. Então você tem um mundo pré-definido e precisa de poder para que esse mundo pré-definido possa ser implementado. Tá? Então, o personagem Mistério, ele tem esses caracteres. Tá? É assim que ele se manifesta ao longo do enredo. Então, agora é o seguinte, se de fato ele é um ideólogo, ele precisa de algo para colocar o seu modelo de mundo em ação. O que é isso? Poder. Tá? Agora veja, Stalin, quando comandava o Estado socialista russo, o soviético, ele tinha o controle dos aeroportos, porque tinha o controle dos passaportes das pessoas, tinha o controle do telefone, tinha o controle da burocracia estatal, tinha uma polícia que controlava a vida privada das pessoas, ele tinha inclusive agentes da KGB dentro da própria família, para vasculhar o que as pessoas conversavam. Então o que ele conseguiu instituir? Um Estado policialesco que imprimia nas pessoas um terror psicológico. Entendeu? Então você tinha agentes, um Estado policialesco, e esse Estado policialesco impedia as pessoas, inclusive, de raciocinar. As pessoas tinham medo de pensar e de falar, porque ao seu lado poderia ter um agente da KGB. E em virtude daquilo que você dissesse, você poderia facilmente ou ser fuzilado ou ir parar nos campos de concentração. Então era um estado de controle pautado no terror psicológico. Tanto que o próprio Stalin disse, eu prefiro que as pessoas me sigam por medo do que por convicção, uma vez que as convicções podem ser mudadas a qualquer momento. Agora veja, nesse novo modelo de totalitarismo que se mostra possível no filme, você tem o seguinte, você tem um aparato tecnológico brutal, violento, que é capaz de impor um estado de controle sobre o indivíduo em que ele não vai controlar o teu passaporte, ele não vai controlar a tua linha telefônica, ele vai controlar a tua mente, ele vai aprisionar a tua mente através de um modelo de mundo que construa uma realidade que vai iludir a tua mente. É como se ele construísse uma falsa realidade e nessa falsa realidade a tua mente vai ficar presa. É uma jaula sem saída. É por isso que o mistério diz assim, em um determinado trecho, eu sou aquele que cria a realidade. Então, veja que é uma estrutura de poder tecnológico totalitário, tão brutal, de um controle tão brutal com o qual Stalin e Hitler jamais sonharam. E isso só é possível porque houve um avanço brutal também da tecnologia. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais o indivíduo se torna indefeso perante aqueles que têm o controle da tecnologia em suas mãos. Então, veja que é uma faca de dois gumes. Então, nesse diapasão, o que se depreende daí? É que há essa tão... E aí é a parte talvez mais sombria do filme, quanto mais a tecnologia avança, e é como se o filme estivesse dizendo, olha, estão vendo essa tecnologia aí que o ser humano tanto louva, ela pode sim ser capaz de criar uma ditadura brutal que controle a mente das pessoas. E é exatamente isso que tenta o mistério. Então o que ele faz? Ele tenta, uma vez de posse de um aparato tecnológico irresistível, implementar um modelo de mundo no qual ele precisa da ficção, ele precisa da ilusão para criar uma falsa realidade, porque dessa falsa realidade ele vai emergir como ser indispensável à salvação da humanidade. É como se ele construísse um modelo de mundo para, nesse modelo de mundo novo criado por ele tornar-se, para que ele, nesse modelo de mundo criado por ele pudesse tornar-se semelhante a Deus. Então, nessa senda é que eu digo que o Chesterton ele é um escritor brilhante. O Chesterton já havia trabalhado esse problema em um livro chamado A Inocência do Padre Brown. E nesse livro, A Inocência do Padre Brown, há um conto chamado O Martelo de Deus. Nesse conto,
algo semelhante ao que acontece nesse filme. Há um personagem que é bom, inclusive. Ele não é mau, não, ele é bom. Só que ele se eleva tanto que ele passa a convencer-se de que ele pode se tornar senhor do bem e do mal. Ou seja, ele imaginou-se semelhante a Deus, e por imaginar-se semelhante a Deus, ele imaginou que era senhor da vida e da morte das pessoas. E em virtude disso é que ele mata um sujeito. Por achá-lo desprezível, ele pega, se eu desprezível, eu vou te matar, e mata o sujeito. Então, é basicamente a mesma coisa que acontece com o mistério nesse filme, perdão. Ele, de posse de um aparato tecnológico tão brutal, ele imagina criar uma realidade, porque naquele momento ele pensa tornar-se semelhante a Deus, logo senhor da vida e da morte das pessoas. Por isso que ele não mede esforços para implementar os seus intentos, ainda que milhões de pessoas tenham que ser dizimadas. É por isso que esse filme ele é muito bom e ao mesmo tempo ele é assustador. Veja que o C.S. Lewis, no livro dele, a Abolição do Homem, ele já tinha trabalhado isso também, numa outra perspectiva, quando ele diz, olha, o aparato tecnológico dá à geração presente o controle sobre as gerações futuras. Por exemplo, as técnicas anticoncepcionais. A mulher toma uma pílula, então ela tem o poder de não engravidar. Se uma mulher está grávida, ela toma uma pílula para abortar, ela tem um controle sobre a futura geração. Ela tem um poder de vida e morte sobre o feto. Então é a tecnologia dando a ela um poder sobre a futura geração, um poder que ela jamais teria caso não fosse o desenvolvimento assombroso da tecnologia. Então é isso que acontece. Entendeu? Quanto mais tecnologia se desenvolve, mais a geração futura corre o risco de ser controlada pela geração presente. Aconteceu o mesmo no Aldous Huxley. Você tinha um controlador lá que controlava as máquinas, ele tinha acesso à geração passada, à presente e à presente. Ele conhecia esse elo entre gerações. As gerações que nasceram posterior a ele não conheciam o passado. Por quê? Porque ele rompeu, impediu que elas tivessem acesso ao conhecimento do passado. O que é isso? É um controle sobre a geração futura. Isso foi possível mediante a tecnologia. Então, isso está inteiramente claro no filme. O filme demonstra os riscos de uma tecnologia voraz caindo nas mãos das pessoas erradas. E a consequência é que, nesse filme, nós tivemos a possibilidade de uma ditadura brutal, uma ditadura que poderia ser criada mediante o controle das mentes, em que o agente revolucionário constrói uma realidade para incutir nas mentes dos indivíduos a possibilidade de que eles vivam eternamente num mundo de ilusão, num mundo de fantasia. Isso é assombroso. Isso põe medo. Então, nesse aspecto, o filme é muito bom. O filme é maravilhoso. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, essa tecnologia que vocês tanto amam, que vocês tanto louvam, ela pode levar vocês a ficarem presos em uma ditadura brutal que vai prender vocês em uma jaula incapaz de ser aberta, que é uma jaula que controle a mente dos indivíduos. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, só para encerrar, como diz o C.S. Lewis no livro dele, A Abolição do Homem, quando o cientificismo avança, quem vence, o que acontece não é a vitória do homem, o que acontece é a abolição do homem. E é mais ou menos essa mensagem que o filme vai dar. É esse o alerta que o filme nos chama, nos mostra. Tá? É esse o perigo que o filme trabalha. Bom, muito obrigado. O filme é muito bom e até o próximo vídeo. Carcarás, selva...